Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor seja sobre nós, amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 40. Essa é a passagem que nós já nos propomos há um certo tempo. Certo tempo que eu me refiro à semana passada, né? A trabalharmos nesse período que aqui estaremos nas noites. Na verdade, a gente tem trabalhado os Salmos. Os Salmos têm sido nossa meditação semana após semana. E hoje é dia de dar continuidade no Salmo 40. Leremos do verso 6 ao verso de número 10. E que o Senhor possa nos falar o coração como costumeiramente assim o faz. Se encontrou? Salmo de número 40, versículo de número 6 a versículo de número 10. Me acompanhe na leitura. O texto sagrado diz assim: Sacrifícios e ofertas não quisestes, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Baixe sua cabeça, vamos orar uma vez mais ao Senhor. Querido Deus, nós te somos gratos. Nós te somos gratos porque o Senhor já vem se revelando na tua palavra, não só no Novo Testamento, quando assim tu encarnas, desce aqui a essa terra e se revela como eu sou, o grande Messias, o Salvador. Mas essa verdade já estava expressa desde passagens como essa que acabamos de ler. E é por essa razão que nós entendemos que a Escritura vai apontando o tempo todo para aquele que foi prometido desde Gênesis capítulo 3. À luz dessa verdade, Senhor, abençoa-nos nessa noite com a tua gloriosa palavra. Que venhamos a entendê-la da maneira que o Senhor realmente tensionou para nós. Que possamos extrair todas as lições, as aplicações necessárias para a nossa caminhada aqui nessa terra e para a eternidade. E o Senhor nos dê a graça de aplicá-la em nossa vida e nosso coração. E que possamos não apenas gozar dessa beleza da mensagem que aqui está contida, mas como o próprio texto aqui nos informa, de proclamar essa verdade para muitos outros que infelizmente ainda não desfrutam dela. Sendo assim, Senhor, continua a trabalhar conosco. Obrigado pelos salmos que temos aprendido tanto ao longo desse período que temos estudado. Em dias como os que nós estamos vivendo, é de grande deleite, de grande conforto, de grande refrigério. E é por isso, Senhor, que queremos te agradecer mais uma vez. Muito obrigado por salmos como estes e como os que já estudamos, pois são grandes deleites para corações aflitos e necessitados. Aplica uma vez mais, te rogamos, a tua palavra em nossos corações, para a tua glória, assim como para a nossa alegria. Assim te oramos no nome de Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, eu estabeleci um tema para a nossa meditação dessa noite, na continuidade do salmo que temos estudado, o salmo de número 40, verso número 6 a 10, conforme lemos. Eu acredito que aqui tem uma mensagem muito clara, uma verdade muito explícita. E para mim é essa justiça perfeita de Deus. A justiça perfeita, e é sobre ela que eu quero falar nessa noite. Queridos irmãos, eu estava contando isso hoje pela manhã e quero fazer uso dessa mesma ilustração que eu contei hoje pela manhã. Eu não sei se você conhece, provavelmente já estudou sobre algumas coisas que esse homem pensa.
e o seu nome era Blaise Pascal. Pascal foi um filósofo, um matemático francês, e ele escreveu um livro chamado Pensamentos. Não é difícil você encontrar esse livro. Pensamentos, foi um livro escrito pelo Pascal. E o Pascal, nesse livro, ele fala sobre a aposta. E escrevendo sobre a aposta, ele diz: a aposta é muito simples. No livro, ele parte do pressuposto de que existem proposições, isto é, tese afirmativa, conteúdo. Então, quando a gente falar em proposição aqui, a gente está falando sobre uma tese, está falando sobre uma afirmativa, sobre um conteúdo. E ele diz que existem proposições que são verdadeiras e proposições que são falsas. E aí ele diz, isso significa dizer que uma proposição, ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então Pascal traz os seus leitores para uma reflexão sobre os custos de uma decisão espiritual. Via de regra, a gente pensa em decisões materiais. A gente pensa no futuro nosso, no que tange a academia, no que tange a curso, no que tange o nosso futuro. Eu vou ser o quê? Você é advogado, você é médico, você é engenheiro do trabalho, de segurança de trabalho, eu vou ser o quê? Administrador, você é pedagogo, você é o quê? Profissional liberal, seja ele qual for, policial. O que é que eu vou ser? A gente começa a pensar. E o que é que eu preciso fazer para ser o que eu sonho ser? Aí a gente pensa nos custos que isso leva, passar tantos anos numa academia, passar tanto tempo estudando sobre esses assuntos e assim vai. Pascal fala nesse livro que nós também não temos que fazer só custos ou pensar em custos no que tange a nossas decisões materiais. Mas ele vai nos dizer que quando nós pensarmos em questões espirituais, você também precisa pensar sobre os custos que a sua decisão espiritual há de levar. Então ele diz que a decisão espiritual também tem um custo. O que você pensa acerca do futuro? O que você pensa acerca da eternidade? Quais são os seus pensamentos acerca da vida após sua morte? E ele começa a discorrer exatamente sobre isso. No meio dessa discussão, Pascal diz assim, imagine a seguinte cena. Um cristão discutindo com um ateu. E aí ele diz, o cristão, existe vida eterna, no diálogo lá com o ateu. Existe vida eterna, e a vida eterna, vale salientar, está reservada apenas para aqueles que depositaram a sua fé em Jesus, que creram em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Esse é o cristão, essa é a sua proposição. Só que, do outro lado, o ateu também tem suas proposições. E ele diz assim, olha, na verdade não existe inferno, não existe vida eterna. Na verdade acabou aqui, se você morrer, aqui fica, não tem vida após a morte. Isso é uma grande balela, isso é uma grande mentira que simplesmente inventam para que você tema e fique nas mãos de determinadas pessoas que têm essas crenças. Então não existe absolutamente nada disso. Aí Pascal diz assim, a gente está diante de duas situações extremamente difíceis e distintas. Entretanto, ele aconselha o cristão a que diga as seguintes palavras para o ateu. Abro aspas, ele diz assim, vamos fazer uma reflexão, ateu. E você e eu pensaremos sobre os custos da sua decisão como da minha decisão. Quais são os custos da sua decisão? Quais são os custos da minha decisão? O ateu concorda com a proposta e eles vão pensar sobre os custos. E aí Pascal diz assim, cristão, diga assim, suponhamos que você esteja certo. Se você está certo, lembra, eu necessariamente preciso estar errado, porque uma proposição ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Portanto, se você tiver razão, eu não tenho razão. Vamos lá, aí eu quero que você entenda essa verdade. Eu não ganharei, se você tiver razão, eu não ganharei nada e você não ganhará nada. Quando um de nós dois morrer, não vai fazer nenhuma diferença, porque se tudo acaba aqui, eu não vou ganhar nada, nem você tampouco ganhará nada. Essa é a sua decisão. Mas suponhamos que eu, cristão, tenho razão na minha crença. Se de fato existe céu e inferno, quando eu morrer, e quando você morrer, eu saberei onde eu estarei. E ao mesmo tempo, eu saberei onde você, ateu, estará. Então, ele arremata com a seguinte frase. Então,
qual das duas escolhas teria um custo mais terrível? Ele diz: a minha proposta é melhor do que a sua. E o que eu quero apresentar para você hoje é exatamente essa proposta, de que essa é melhor do que a sua. Que talvez não acredite em Deus, ou você diz assim: eu até acredito em Deus, mas não vive para esse Deus que você disse que acredita. Então venha comigo, meu primeiro ponto a destacar nessa meditação da noite é exatamente o seguinte: pega o tema e amarra ao ponto. Então é assim: a justiça perfeita não vem dos nossos sacrifícios. Se não, veja, eu estou no verso 6, me acompanhe por favor. Olha o que ele diz: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Vamos por partes aqui. Temos aqui 4 tipos de ofertas. Se você está familiarizado com o Antigo Testamento, você está pegando a coisa como é. Você tem aqui 4 tipos de ofertas. No Antigo Testamento você tinha sacrifícios de animais, assim como ofertas de vários tipos, ofertas de manjares. Você tinha vinho sendo derramado sobre os sacrifícios. Enfim, algumas ofertas, incenso também era aceso. Algumas ofertas eram oferecidas a Deus. Nós temos 4 aqui, veja, verso 6. Sacrifícios, ofertas, segunda. Terceiro, lá no final, holocaustos e ofertas pelo pecado. Ou seja, nós temos 4 tipos de ofertas aqui que era realizado no período do Antigo Testamento. Agora, eu não sei você, mas quando a gente está pensando nesse texto de maneira sincera, você diz assim, eu disse assim para o nosso amigo aqui, Davi, que escreveu o Salmo, eu disse assim para Davi: como assim, Davi, não quiseste? Como assim, Davi, não requeres? As expressões que ele usa aqui. Como assim, Davi, Deus não requer? Como assim Deus não quis? Deus quis sim, Davi. Ou você bateu com a cabeça? Você mesmo sabe dessa verdade. Deus quis sim sacrifícios, inclusive Ele estabeleceu minuciosamente como deveriam ocorrer os sacrifícios e as ofertas. Se você conhece, você tem um livro totalmente dedicado a esse tipo de coisas, chama-se Levítico. Você vai ver lá como deveria ser a oferta, como deveria ser oferecido, que tipo de animal deveria ser dado, que tipo de oferta deveria ser prestada. Então a pergunta é, o que é que Davi está querendo dizer? O que Deus está querendo dizer com essa frase? Que ele não desejou, não quis sacrifícios, como ele diz aqui, verso 6, não quiseste, ou ofertas pelo pecado não requeres, quando na verdade ele requer. Primeiro, eu quero dizer para você, ele não está negando o mandamento sobre as ofertas e os sacrifícios, como nós já falamos, e ele descreve minuciosamente como essas coisas deveriam acontecer. Cuidadosamente ele descreve como ela deveria ocorrer. Mas o que ele está fazendo aqui? Ele está enfatizando que ele está mais preocupado com o ofertante do que com as ofertas. Apesar de elas terem que ser como Ele estabeleceu, mas o que Deus está dizendo assim, eu estou mais preocupado com com o ofertante, com você, do que com a oferta que você dá. Ele está salientando a atitude correta do coração. Compare isso aqui com esse texto, ó, me acompanha. Data show está uma maravilha, hein? Quem está lá atrás, vê. 1 Samuel capítulo 15, verso número 22, 23. Olha só, dona Toinha. Porém Samuel disse, preste atenção: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, olha o que ele diz, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Agora olha o que ele diz, verso 23, porque a rebelião, o que é a rebelião aqui? É exatamente ir contra o que Deus ordenou. Isso é rebelião, eu me rebelar contra Ele. Ele estabeleceu uma determinada coisa e eu simplesmente faço o exato oposto, o contrário. Nesse sentido é rebelião. Agora veja o que ele diz. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria.
Olha só, olha que coisa forte. À medida que eu me rebelo contra Deus, é como se eu estivesse fazendo feitiçaria. Mas observe, e a obstinação, ou seja, continuar dessa forma, sem ter freios, sem voltar atrás, sem se arrepender, sem alinhar a sua vontade, a vontade de Deus, aí ele diz, isso é idolatria e culto a ídolos do lar. O que é que isso expressa? Continuação do versículo. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ou seja, quando eu não obedeço, eu rejeito a sua palavra, Ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Você entendeu? À medida que eu rejeito Ele, vivo contrário ao que Ele estabeleceu, não tem outra. É assim que Ele vai fazer conosco também. Você me rejeita, eu rejeito a você. Agora observe que à medida que nós rejeitamos, é como a gente diz, né? A recíproca é verdadeira com Deus. Agora compara essas palavras com essas outras, presta atenção. Salmo 19, verso 14, olha o que ele diz. As palavras dos meus lábios, isso é um aspecto externo, eu falo, você ouve. Aí ele diz, e o meditar do meu coração interno, que você não vê o meditar do meu coração, aspecto externo e interno, sejam agradáveis na tua presença. O meu desejo é que o que há em mim, de forma interna, assim como externa, seja agradável ao Senhor na tua presença. Veja, nessa outra passagem, o salmista fala dos sacrifícios e diz quais os sacrifícios que Deus se agrada. Presta atenção, Salmo de número 51, verso 17. Olha o que ele diz. Sacrifícios agradáveis a Deus são seus vários milhões. Não. Quais os mais variados sacrifícios você faz? Não. O que ele está dizendo é que os sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Portanto, o que precisa ficar claro aqui é que, em primeiro lugar, Deus pede-nos o quê? Obediência. E só depois nosso sacrifício, nossa oferta a Ele. Nossas ofertas e sacrifícios, escute, sem obediência, é semelhante a velas que não têm utilidade alguma quando o sol se levanta. Absolutamente nenhuma. A obediência é mais essencial do que qualquer sacrifício. E você precisa entender isso. Porque eu não sei se você já teve aquela sensação no coração de participar de alguma coisa, seja ofertando ou dando algo, e você como se ficasse assim, ó, estou quieto com o Senhor. Abençoei lá, tranquilo, agora está uma benção, maravilha. Não é possível que Deus não... E é quase que como se a gente estivesse barganhando com Deus. Isso que Ele não quer. Mas observe que Ele continua, e olha que coisa interessante é isso aqui, ó. Olha que essa ideia de obediência fica ainda mais forte à medida que o texto continua. Eu estou no verso 6 ainda, na parte B, veja o que diz. Aí ele diz, sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Isso aqui é muito interessante. A gente pode entender isso aqui de duas maneiras, preste atenção. A primeira delas, a ideia seria mais ou menos assim, abriste os meus ouvidos. Seria, abriste os meus ouvidos para que eu pudesse entender tudo o que o Senhor me ordenou para fazer. E consequentemente, fazendo com que eu entenda o que o Senhor está me dizendo, eu possa viver uma vida de obediência e de dedicação ao Senhor. Mas ao mesmo tempo isso também traz a ideia de prontidão, disposição em ouvir a vontade de Deus para obedecer aquilo que Ele estabeleceu. Então essa pode ser uma primeira ideia. Senhor, Tu abristes os meus ouvidos para que eu pudesse assimilar aquilo que o Senhor está dizendo e em resposta obedecê-lo diante daquilo que o Senhor me orienta a fazer. Essa é uma possibilidade. Mas eu queria que você pudesse também considerar a segunda, que eu acho muito interessante e que também pode nos ajudar muito no que ele está tentando nos informar. Abriste os meus ouvidos, pode estar dizendo que ele queria ser para sempre escravo de Deus. Onde é que você encontra isso? Deixa eu convidar você para vir nesse texto aqui, ó. Êxodo, capítulo 21, verso 1 a 6. Vai lá comigo, dá um salto lá.
Êxodo capítulo 21 a 6, 1 a 6. O que é que eu estou dizendo? É que essa expressão, abriste os meus ouvidos, pode estar dizendo que ele queria ser para sempre um escravo de Deus. Veja a ideia sendo fortalecida no que tange a obediência, está lembrado? A ideia aqui é que ele está enfatizando a obediência a Deus. Por isso venha, Êxodo capítulo 21, versículo 1 a 6. Encontrou? Êxodo 21, verso 1 a 6. Quando você está nesse texto, o que nós encontramos aqui? Em Êxodo nós temos leis que norteavam a vida dos escravos. E é isso aqui que a gente está lendo a partir de agora. Veja o que ele diz, estou no verso 1, olha só. Ele diz assim, são estes os estatutos que lhes proporais. Verso 2, se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro, ou seja, livre, de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor e ele sairá sozinho. Agora presta atenção nas informações dos 2 próximos versículos. Estou no verso 5. Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro livre. Verso 6. Então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira. Observa agora o que ele diz, para que a gente entenda com o que ele está dizendo lá no Salmo. E o seu senhor lhe furará a orelha com uma só vela, e ele o servirá para sempre. Preste atenção. O escravo que se recusasse à liberdade que lhe fora oferecida, ele tinha a orelha perfurada, e ali ele denunciava que ele seria um escravo perpétuo, ele seria um escravo daquele senhor para sempre. É tanto que uma possível tradução do nosso texto lá, de Salmo 40, verso 6, é: sacrifício e oferta não quisesse, as minhas orelhas furaste. Olha que coisa interessante. Completamente furastes. Agora presta atenção na beleza disso aqui. Eu penso que é exatamente isso que o salmista está querendo dizer. Quando ele considera absolutamente tudo que Deus, ele já fez por ele. Quando ele considera tudo que Deus já operou na vida dele. Lembre as sequências de ações de Deus na vida do salmista. Verso 1, Salmo 40, verso 1, você volta lá. Salmo 40, verso 1, olha o que ele diz. Olha a sequência de ações praticadas por Deus, que agora faz com que o salmista, no verso número 6, ele responda dessa forma, dizendo que, Senhor, furastes as minhas orelhas. Tu furaste completamente a minha orelha. Eu sou completamente teu, Senhor. Exatamente em resposta a verso 1, o que foi que Deus fez? Ele se inclinou para mim. Verso de número 1 ainda, ele me ouviu. Verso de número 2, colocou-me os pés sobre uma rocha. Verso de número 2, me firmou os passos. Verso de número 3, me pôs nos lábios. Verso de número 5, são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado. Lembra do sermão de semana passada? Essa ideia de Deus meu, as maravilhas que tens operado. O salmista dizendo assim: Senhor, quando eu olho para trás, eu vejo a quantidade de intervenções que o Senhor fez na minha trajetória, na minha vida. Eu vejo, Senhor. E ele diz mais: e também os teus desígnios. Lembre que isso aqui era olhar para o passado, e os teus desígnios era olhar para o futuro. Então ele está dizendo assim: e eu também vejo os teus planos, Senhor, para o meu futuro, para conosco. Então quando ele considera tudo que o Senhor já havia feito por ele, de que maneira o rei Davi poderia expressar sua gratidão pelas misericórdias de Deus? Ele poderia levar sacrifícios para o altar, mas esse não era o maior desejo de Deus para com Davi. Não era o maior desejo de Deus. Antes de sacrifícios, o que Deus queria era o coração de Davi. E Davi responde da maneira adequada. Por quê? Porque nada menos do que o sacrifício de si mesmo é uma resposta adequada para a graça,
para a graça de Deus sobre a nossa vida. Senhor, Tu fizesses tudo isso por mim. Deixa eu fazer uma coisa para o Senhor. Rasga minhas orelhas. E agora eu quero dizer para o Senhor: eu sou Teu escravo. E eu sou Teu escravo para todo sempre. Totalmente disposto às vontades ou à vontade do Senhor sobre a minha vida. Sem quaisquer questionamentos. Sou Teu escravo para todo sempre. Isso aqui é interessante porque nos faz perguntar algo. E a pergunta é essa. A pergunta é: você tem agido como escravo de Cristo? Quando você se depara com as ordens do seu Senhor, você está à mercê dessas ordens? Lembre que é exatamente isso que Paulo lá em Romanos capítulo 12 diz, lembra? Romanos capítulo 12 diz, é o mesmo linguajar, presta atenção: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, é mais ou menos assim, rogo-vos para que você olhe as misericórdias de Deus sobre a sua vida e apresente o vosso corpo como o quê? Sacrifício. A mesma linguagem lá do Salmo de número 40, sacrifício. Qual é o sacrifício que Deus quer? É a minha vida, meu coração, minha obediência como seu escravo de forma integral, completa. Então, ofereça seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora observe que nós temos uma coisa a mais nesse versículo. Agora eu preciso que você venha para cá, ó. Esse texto é o de Hebreus capítulo 10, verso 4 a 5. É de propósito o tempo no verso 6. Porque se você entende o 6, a gente arranca. A gente bota a terceira, quarta, quinta, sexta. No instante a gente vai andar aqui. Mas entendendo o verso 6, tudo fica mais fácil. Olha Hebreus capítulo número 10, verso número 4 a 5. Olha o que esse texto diz. Lembre que Hebreus aqui, o assunto é exatamente sacrifícios, tá? O assunto de Hebreus 10 é sacrifícios. Preste atenção, verso número 4 e 5, Hebreus capítulo 10. Olha que coisa interessantíssima. Estou no verso 4, me acompanha aí? Então vamos lá. Versículo número 4, olha o que o texto diz. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Ou seja, ele está dizendo assim, lembra daqueles sacrifícios que eram feitos lá no Antigo Testamento? Animais, cordeiro. Deixa eu dar uma notícia para você, eles não removem pecados. É impossível que eles removam pecados. Mas a pergunta então que surge é: quem pode remover pecados então? Agora presta atenção como ele fala. E veja se você conhece essa frase. Você já escutou em algum momento essa frase. Continue, verso 5, olha o que ele diz. Por isso, ao entrar no mundo diz, o autor está falando sobre Jesus, que ao entrar no mundo disse, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Você está familiarizado com essa frase? Só que tem uma coisa aqui. Ele não diz que as orelhas dele foram rasgadas, furadas, perfuradas, mas ele diz que um corpo me formaste. Ele substitui de maneira proposital aqui, orelha por corpo, porque o intuito é revelar o corpo real de Jesus, que substitui os sacrifícios de animais do Antigo Testamento. Veja o que ele continua a dizer, verso 6. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Senhor, Tu não se deleita com as ofertas pelo pecado, o Senhor não se deleita com os holocaustos, o Senhor não se deleita com essas ofertas pelo pecado. A pergunta que a gente faz é: então com que o Senhor se deleita? Com que o Senhor tem gozo? Com que o Senhor tem alegria? Com que o Senhor tem prazer? E aí lembra de uma cena em que Jesus está se batizando. Mateus capítulo 3, verso 17, uma voz do alto diz como: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho deleite. Não é nos sacrifícios, é no Filho. Meu prazer está nele. Escute, o tema central da carta aos Hebreus é: Cristo substituiu o sistema de sacrifícios inteiro do Antigo Testamento.
Estas ofertas que eram feitas lá no Antigo Testamento, elas não são mais necessárias. Por quê? Porque a expiação do pecado não nos vem em resultado de um cerimonial elaborado de sacrifícios de animais. Não vem como sacrifícios que você e eu possamos fazer em alguma ocasião da nossa vida. Quais são os sacrifícios que muitas pessoas fazem tentando pagar pelos seus pecados? Não tem como. É isso que ele está dizendo aqui, não é possível. Eles não conseguem pagar pelos pecados. Tolice nossa é pensar assim. De modo que ele está dizendo que a expiação, isto é, a extração, o perdoar dos nossos pecados, não vem como resultado de uma cerimônia de sacrifício de animais, mas vem com o efeito da obediência do nosso grande Redentor. Isso que ele está tentando dizer aqui. E aqui é a segunda lição que eu queria que você entendesse. É que viva como Cristo, em obediência, apesar das circunstâncias. Jesus sabia muito bem o que ele haveria de passar. E lembre que a gente está nos Salmos, lembra? Salmos, passagens difíceis, de gente que sofre, de gente que está com dores, com feridas abertas, com lágrimas nos olhos, com angústia no coração, com o sentimento de que foi abandonado por Deus, de que Deus parece que não enxerga a sua vida, que Deus não está contemplando as suas dores. Ele está trazendo Cristo para fazer com que você entenda que você precisa obedecer tal como Cristo, independente das circunstâncias que você está passando. Ele passa por um Getsemane de dor, de suar sangue, de intensa angústia. Ele passa pela traição de Judas, ele passa pela preterição dele para com o bandido Barrabás. As pessoas dizem assim: solta Barrabás no lugar de soltar Cristo. Estavam soltando um bandido. Isso doía no nosso Redentor. Ele foi chicoteado, ele foi injuriado, carregou a sua cruz, foi crucificado. Mas num dos momentos da sua trajetória, inclusive lá no Getsemane, ele disse: não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Por quê? Porque independente das circunstâncias, eu e você somos chamados a obedecer como o Redentor obedeceu. E à medida que eu obedeço como o Redentor obedeceu, eu desfruto de tudo aquilo que o Pai me chamou a desfrutar. As bênçãos derivadas da obediência. Mas observe que a justiça perfeita, primeiro, ela não vem dos nossos sacrifícios. Pare. Se você está pensando que você é capaz de fazer algo para se salvar. Talvez essa seja o pensamento do seu coração. Dar esmolas, fazer caridade, ajudar os pobres, educar pessoas incultas, o que mais? Enviar dinheiro para determinados lugares, dar comida, dar pão a quem tem fome, dar água a quem tem sede. E você está simplesmente com essas ações sendo salvo. Errado. Me diga, você pega a Susana von Richthofen, caso clássico, e diante do juiz ela dissesse assim: doutor juiz, deixa eu dizer uma coisa para o senhor em minha defesa. Eu dei água a quem tem sede. Eu dei pão a quem tinha fome. Seu juiz, eu saí nas madrugadas, entreguei sopão para muitos que estavam no relento, sem deixar de dizer, de lembrar, que levei lençol, travesseiro e dei colchão. Eu imploro, o senhor tem que me perdoar. O que é que você acha que o juiz diria, Karine? Se você fosse o juiz, o que é que você dizia? Você diria mais ou menos assim: coitada, além de assassina, pirou. Ou para fazer o que fez, tem que ser a mais pura expressão da natureza humana caída. Não tem sentido esse tipo de coisa. Não é argumento razoável. Então pare. Não há nada que você faça, suas ações, que lhe garanta o passaporte para o céu. Essa é a primeira coisa. A justiça perfeita
não vem dos nossos sacrifícios. Segundo, verso número 7. Agora a gente emplaca. Vem de uma pessoa. Veja o verso 7 comigo, observe, ele diz assim: então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Deixa eu fazer uma sugestão, deixa o dedinho assim na Bíblia, no Hebreus 10, e deixa aberto em Salmos. Aí quando eu pedir, você só faz assim, certo? Então vamos lá. O que ele está tentando dizer aqui? Vamos entender essa passagem de forma dupla aqui. Ou seja, primeiro, ela está se referindo a Davi, porque Davi é o escritor aqui. Segundo, ela aponta para alguém superior a Davi. Primeiro, para Davi, ele está dizendo que isto são palavras de alguém que sabe muito bem que é um escravo submisso ao seu senhor. Isso é palavra de quem entende que é escravo. Olha o que ele diz. Então eu disse, eis aqui estou. Isso é palavra de escravo. Isso é palavra de alguém que entende que é submisso ao Senhor. Meu Senhor chamou, o que é que eu faço? Aí eu estou aqui. Eu estou aqui. Final do verso 7, olha o que ele diz. Observe, ele diz, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Lembre que os livros antigos, eles eram enrolados. Tais rolos poderiam ser o Pentateuco, aqueles 5 primeiros livros da Bíblia, e o livro de Josué. Seja quais forem os livros dos rolos que ele aqui se refere, lá estava a vontade de Deus para seus servos, os mandamentos do seu Senhor, aos quais aquele que lia e escutava deveria obedecer. Mas não esqueça que essa passagem não aponta só para Davi, aponta para outro. E eu estou apostando aqui que ela aponta para Jesus. Então o que ele está tentando dizer? Quando ficou claro que a desgraça do homem não podia ser remediada por sacrifícios e ofertas, de que os homens não teriam como resolver o problema do pecado, aí eu chamo você de novo, volta para Hebreus. Hebreus 10. Volte para Hebreus e descubra o que foi necessário fazer. Já que a desgraça está feita, o homem não resolve o problema, o que é necessário se fazer? Hebreus capítulo 10, só que aqui verso 5. Mais uma vez, vai lá, Hebreus 10, 5. Hebreus 10, verso 5. Achou? Deixa o dedo lá para a gente ganhar tempo. Rápido, vamos lá. Hebreus 10, 5. Por isso, ao entrar no mundo, o que é que foi necessário? Foi necessária a entrada de um homem no mundo. Se você fosse capaz de resolver o problema do pecado, qual é o sentido de ter essa necessidade aqui? Nenhuma. Se eu resolvesse o meu problema, não tinha para que esse homem entrar no mundo. Veja o que diz mais uma vez. Diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formasse, corpo real aqui, verso 6, não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado, então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele está citando o Salmo 40, verso 7. Olha que coisa linda isso daqui. E você não acha isso em qualquer outra religião do mundo. Escute. A coisa linda daqui é que o Deus eterno, Ele não enviou outra pessoa. O Deus eterno não manda um substituto no lugar dele. Ele próprio, em pessoa, vem resolver o problema do pecado humano. Essa é a grande beleza do Evangelho, é o Emanuel, que é o Deus conosco. É o Deus que sente o que eu e você sente. No livro já estava escrito a seu respeito, ou seja, quando ele usa essa expressão, ele está se referindo à convicção de que a sua própria vinda está sendo cumprida aqui. Já estava programado. Eu haveria de vir descer essa terra para resolver o problema do pecado. 2, a justiça perfeita não vem dos seus nem dos meus sacrifícios, vem de uma pessoa. 3, é que a justiça perfeita cumpre a vontade, ou toda a vontade de Deus. Voltamos para o Salmo de número 40, verso 8. Olha o que ele diz.
agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração estará a tua lei. Lembre, nós temos dois personagens aqui no Salmo de número 40. Quem é o primeiro? Davi. Davi, ele está dizendo assim: não é frustrante, Senhor, fazer a tua vontade. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. E a pergunta é: como nós vamos fazer a vontade de Deus? Apenas se, parte B do verso 8. O que é que diz na parte B do verso 8? Olha o que diz: dentro do meu coração está a tua lei. Veja que essas duas coisas estão ligadas. Você só pode viver a vontade do Senhor se souber do que o seu Senhor deseja. Ou seja, você não separa doutrina de prática, elas estão juntas, unidas. Não esqueça o segundo personagem aqui. Quem é o segundo personagem? É Jesus, preste atenção. Só o nosso Senhor bendito podia fazer a vontade de Deus completamente. A lei é ampla demais. A lei diz: olha, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não levarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra do dia do Senhor para o santificar, honra teu pai e tua mãe. Você vai vendo só os 10 mandamentos, você vai percebendo como ele é grande para que eu e você cumpra ao longo de toda a nossa trajetória. A lei é ampla demais para criaturas tão pobres como nós pensarmos em cumpri-la até o último quesito. Mas Jesus não só fez a vontade do Pai, mas olha que coisa linda isso aqui. Ele teve deleite, ele também sentiu alegria em fazê-la. No jardim do Getsêmani, falei há pouco, ele escolheu fazer a vontade do Pai, pondo de lado a sua própria vontade, quando disse: seja feita a tua vontade. A pergunta é: qual era a vontade do Pai? Qual era a vontade de Deus? Está sendo dita aqui. Volta de novo para Hebreus. Olha o que diz lá. Hebreus 10, 7 a 10. Qual era a vontade do Pai para Jesus? Abre lá Hebreus capítulo 10. Deixa o dedo no Salmo 40 para a gente voltar de novo. Hebreus capítulo 10, verso 7 a 10. Veja qual era a vontade do Pai. Ele disse assim, ó. Estou no verso 7. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: para fazer, ó Deus, o quê? A tua vontade. Aí agora, verso do número 8, olha o que ele diz. Depois de dizer: como acima, sacrifícios e oferta não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitastes, ou seja, coisas que se oferecem segundo a lei. Verso 9, olha o que ele diz. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Mais uma vez ele repete: qual é a tua vontade? Remove o primeiro para estabelecer o segundo, ou seja, o primeiro era o sistema de sacrifícios de animais, e o segundo era o sacrifício perfeito, que era o sacrifício de Jesus. Os sacrifícios de animais apontavam para o sacrifício que haveria de vir. Então ele diz: remove o primeiro para colocar o sacrifício perfeito. Agora note como isso atinge eu e você. O que é que isso tem a ver comigo e com você? O que é que essa coisa, essa vontade cumprida por Jesus, fazendo a vontade do Pai, o que é que isso tem a ver comigo? Continue no texto, olha o que ele diz, verso 10, ele diz: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Essa questão de Jesus ter entregue o seu próprio corpo como sacrifício no meu lugar, isso tem uma implicação enorme para a minha vida. Essa obra realizada por Cristo nos atinge em cheio. Como? Está aqui, ó. Ele diz: nos santificando. Não é assim que ele está dizendo, verso 10? Temos sido santificados. Então é o seguinte, presta atenção nisso agora. Ele disse do Pai, verso 5 de Hebreus 10, um corpo tu me deste. Não foi isso que ele disse? Um corpo tu me deste. Portanto, a vontade do Pai é que Jesus tivesse um corpo e que esse corpo fosse oferecido com uma finalidade. Qual é a finalidade? Que os filhos dele sejam santificados. E veja uma coisa linda. Nós acabamos de ver o que foi feito.
Mas note o sentimento que envolvia a missão de Jesus. Está no verso 8. Ele diz, aí eu já voltei de novo, lá para o Salmo de número 40. Verso 8, o que ele diz? Agrada-me fazer a tua vontade. Essa palavra agrada-me aqui é uma palavra hebraica que significa dizer ter prazer em, desejar, estar contente com, estar alegre em fazer. Oh, irmãos, eu queria que isso aqui entrasse no seu coração como uma flecha. O meu desejo ao meu Senhor nessa noite é que isso aqui entrasse no seu coração e na sua mente como uma espada afiada. O que Ele está tentando dizer a mim e a você é simplesmente o seguinte: Jesus veio, mas Ele não veio de qualquer forma. Ele não veio como se tivesse um peso para vir e fazer a obra que lhe foi confiada. Não, Ele veio, e o que o texto está dizendo, agrada-me, Ele está dizendo assim, Ele veio, mas Ele veio com tanta alegria para morrer por mim. Ele veio, mas veio alegremente fazer a tarefa que lhe competia. Sabe qual é a dor disso? É que nós lemos essa grande verdade acerca do nosso Jesus, que Ele alegremente veio fazer essa obra para nos resgatar. Mas muitas vezes, você, vamos com tanto desânimo para servir a Ele. Ou não é verdade? A gente vai com tanto desânimo para cultuá-lo. A gente vai com tanto desânimo para ler a sua palavra. Quando lemos, nós vamos com tanto desânimo orar ou buscá-lo em oração. Ele estava tão disposto em derramar o seu sangue para morrer por você, mas ao mesmo tempo, você e eu não estamos tão dispostos a qualquer coisa por Ele, quando na verdade deveria ser. Quando eu leio coisas como essa, se Ele se dedicou tanto e alegremente se doou para mim, a minha resposta deveria ser exatamente a mesma. Ele veio tão feliz fazer a obra mais importante por nós. Não é possível que não haja nenhum ânimo na nossa vida a fim de vivermos para Ele. Isto, se você entende essa verdade, é inconcebível. Se você entende que essa foi a motivação que o seu Senhor veio a essa terra para sacrificar-se por você, a sua resposta deveria ser a mesma a Ele. Que haja entusiasmo, que haja alegria, que haja gozo por aquele que se alegrou e se entusiasmou por nós. Quarta e penúltima coisa é que a justiça perfeita não vem dos nossos sacrifícios, que ela vem de uma pessoa que cumpre toda a vontade de Deus, verso número 8. E escute, ela nos foi proclamada. Se não, veja, eu estou no verso 9, voltamos para o Salmo. Salmo de número 40, verso 9 diz assim: proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, Tu o sabes, Senhor. Davi foi um grande proclamador da justiça de Deus. Todavia, não se compara a Jesus. Lembre, Jesus ensinou publicamente e Ele ensinou nas ruas. Ele ensinou no templo e ensinou nas casas. Ele trouxe a boa notícia da justiça. Aqui começa a ficar compreensível o nosso tema. Justiça. Escute, a justiça está identificada no verso 9, melhor, no verso 10, como a justiça de Deus. Vai estar no verso 10. E ele está dizendo assim, Ele proclamou essa justiça de Deus. Presta atenção nesse texto de Romanos, capítulo de número 1, verso 16. Paulo escrevendo aos Romanos disse assim, olha: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Verso 17, olha o que ele diz, mesma coisa que ele está dizendo aqui no verso número 10 do Salmo 40, que é a justiça de Deus, quando ele diz a tua justiça. Verso 17 ele diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. É a mensagem, sabe qual é essa mensagem? É de que você não é justo.
Mas Jesus, Ele é justo. Essa é a grande mensagem do Evangelho, é a mensagem de que pela fé, se eu depositar a minha esperança de salvação tão somente na obra perfeita de Jesus Cristo, eu estarei linkado a Ele, unido a Ele, de modo que Deus, o Pai, me aceita, não por causa dos meus sacrifícios, porque nós vimos que eles não são capazes de pagar pelos pecados, e Deus não tem deleite algum neles. Deus me aceita quando eu estou naquele que Ele tem deleite. A minha vida causa deleite a Deus à medida que eu estou naquele que causa deleite a Ele, que é Jesus. A boa notícia é que Deus me aceita por meio da pessoa bendita de Jesus Cristo. Pergunta: por que isso é importante para você que está aqui nessa noite? Por que isso é importante para mim e para você? Está aqui, ó. É importante por causa disso, ó. Eclesiastes capítulo 12, verso 14 diz assim: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, sabe, aquelas coisas que você fez totalmente escondido. Má notícia, não foi nada escondido. Você pode ter escondido de absolutamente todo mundo que te conhece. Deus nunca ficou sem contemplar aquilo que você fez horroroso, você sabe muito bem. Mas Ele diz: Deus há de trazer juízo, essa palavra, punição a todas as obras. Aí Ele diz, para você tremer nas bases, Ele diz: até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Nada escapa aos olhos daquele que vai trazer juízo sobre todas as obras, sendo elas boas ou sejam elas más, ruins. Mas preste atenção, ainda tem outro texto que pode nos ajudar nisso. Romanos 14, 12 diz assim: assim pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. O que é que isso quer dizer? O que está querendo dizer é que chegará o dia do acerto de contas. E lembre, Salmo de número 7, verso 11, se eu não me engano, diz assim: Deus é um justo juiz. Deus é um justo juiz. A pergunta é: o que é que você vai fazer nesse dia? O que é que você vai fazer nesse dia? Nós mesmos, é ou não é verdade, costumamos a dizer mais ou menos assim: olha, da justiça humana o homem pode até escapar, mas da justiça divina, não é assim que a gente diz? É, porque você sabe que ninguém escapa da justiça divina, inclusive você. Tem um bispo anglicano inglês do século XIX, seu nome era J.C. Ryle. Ele disse uma das coisas mais lindas que eu já li na vida. Ele disse assim, ó: no dia em que veio o dilúvio sobre a terra, havia apenas um lugar seguro, a Arca de Noé. Todos os outros lugares ou dependência, montanhas, torres, árvores, jangadas, barcos, eram inúteis. Da mesma forma, há apenas um esconderijo para onde o pecador que deseja escapar da fúria de Deus deve ir. Que esconderijo é esse? Cristo. É a nossa arca de segurança. Porque o justo juiz virá. Lição de número 3. A gente precisa proclamar essa boa notícia da justiça de Deus em Jesus. As pessoas precisam saber que Jesus é o único caminho para escapar da fúria vindoura. Nós já vimos que a justiça perfeita não vem pelos nossos sacrifícios. Ela vem de uma pessoa que cumpre toda a vontade de Deus e nos foi proclamada. Quinto e último lugar, que essa justiça perfeita, ela revela fidelidade, salvação, graça e verdade. Olha que coisa linda, verso 10. Olha o que ele diz: não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade.
esse é o meu dever com você. Quer você acredite, e eu oro para que você acredite nessa verdade, ou quer você não acredite. Esse é o nosso dever para com toda criatura. É exatamente o que ele está dizendo aqui no verso 10. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Sabe qual é a beleza disso? É que Deus é justo e você está encrencado. Qual é a boa notícia? É que Deus é gracioso e nos comunicou verdades que, se você depositar toda a sua confiança nelas, você haverá de desfrutar delas. Justo juiz, gracioso Senhor. E aqui, presta atenção, essa foi a missão de Jesus. Ele não escondeu a justiça de Deus, pelo contrário, ele divulgou essa justiça, de que Deus é justo juiz e que haverá de punir todos transgressores da lei, todo pecado. Mas observe que essa é uma notícia de grande alegria, mas ao mesmo tempo de grande temor. Eu já falei nisso, permita-me repetir. Ele punirá toda maldade, e você que já sofreu maldade de alguém, sabe como vai ser bom Ele punir a maldade que nos fora feita. Ele vai punir toda mentira. Como é terrível quando as pessoas mentem para a gente. Nós nos sentimos tão tolos, nós nos sentimos feitos de palhaços. Ele vai punir toda mentira. Ele vai punir todo assassinato. Nenhum assassinato vai passar em branco. Ele vai punir toda cobiça. Ele vai punir toda imoralidade. Ele vai punir toda falsidade. Ele vai punir todo adultério. Ele vai punir todo furto. Ele vai punir toda injustiça, inclusive as nossas. A pergunta é: quem escapará? Quem escapará? Resposta: somente aqueles que estão em Cristo, porque Deus já puniu Jesus no lugar daqueles que depositaram fé nele. Você não vai ser mais punido, porque Jesus já foi punido no seu lugar. Coloque os olhos no verso 10, só que na parte B agora. Observe o que ele diz. Veja o que ele diz. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Ou seja, eu anunciei tudo que o Senhor disse que se cumpriu. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. As pessoas souberam da tua graça, Senhor, desse favor que elas não mereciam e dessa verdade. Agora, por favor, presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. Porque eu julgo ser isso uma bomba atômica para nós. É algo impressionante e chocante ao mesmo tempo. Ao dizer que ele não ocultou no coração a justiça de Deus, a fidelidade de Deus. Ao dizer que ele não ocultou no coração a salvação de Deus, a graça de Deus e a verdade de Deus. Sabe qual é a bomba disso aqui? É que ele está mostrando e deixando claro que você é indesculpável. Porque você sabe dessa verdade, sabe, conheceu essa mensagem e simplesmente optou por rejeitar a oferta que Deus fez para a sua justiça, a saber, Jesus Cristo. Você sabe dessa verdade, mas simplesmente você disse não a essa verdade. Eu não sei se você conhece, acredito que não, esse rapaz aqui. Seu nome era John Harper. Ele foi um pastor batista escocês do século XIX. Aos 17 anos ele começou a pregar e ele ia às ruas pregar o evangelho no vilarejo em que ele morava. Ele saía pregando o evangelho de Jesus Cristo para as pessoas.
Tempos depois, ele se tornou um pastor e plantou uma igreja que começou com 25 pessoas. E depois de 13 anos, quando ele de lá saiu, a igreja já contava com mais de 500 pessoas. Durante esse tempo, ele se casou e ficou viúvo. Antes de perder sua esposa, Deus abençoou o Harper com uma bela menininha. Seu nome era Nana. Enquanto pastoreando sua igreja na cidade de Londres, Harper continuou o seu evangelismo fervoroso e fiel, um grande evangelista. Não podia ver ninguém que começava a falar dessa mensagem. Por quê? Porque ele entendia que o homem estava debaixo da punição vindoura de Deus. Isto é, se também a sua vida não fosse ceifada antes de que o nosso Cristo volte. E ele saía divulgando essa mensagem para todas as pessoas. Ele era um evangelista tão fervoroso e ficou tão conhecido que a igreja chamada Igreja Moody, do grande evangelista Dwight Lyman Moody, evangelista americano, tinha uma igreja lá nos Estados Unidos que levava o seu nome, lá na cidade de Chicago, e convidaram o Harper para que ele pudesse ir para lá pregar naquela igreja. Ele foi uma vez, voltou para Londres e depois fizeram um novo convite para que ele pudesse voltar a pregar as mesmas verdades na igreja lá do Moody. Ao ser convidado mais uma vez, ele foi com a sua filha de 6 anos, a Nana. O que aconteceu após isso, nós sabemos principalmente por 2 fontes. Primeiro, a sua filha Nana, que morreu no ano de 1986, aos 80 anos de idade. Era por volta de meia-noite. Ele estava conversando com a sua filha e simplesmente disse a seguinte frase: querida, o navio em que nós estamos, ele bateu num iceberg. Harper disse a Nana que outro navio estava para chegar a fim de resgatá-los. E que, como precaução, ele ia fazer o seguinte: ele ia colocar a sua filha num barco salva-vidas, juntamente com a sua prima mais velha, que os acompanhava nessa viagem. E assim ele fez. A história conta que quando Harper fez isso, disse e reiterou as mesmas palavras à sua filha: aguarde até o outro navio chegar. O restante da história é uma tragédia bem conhecida. A pequena Nana e sua prima foram salvas. Essa foto ficou famosa. O navio onde ele estava era o famoso, pelas telas de cinema de Hollywood, o famoso Titanic. Harper estava no Titanic com a sua filha Nana, naquele trágico naufrágio. O único motivo de sabermos o que aconteceu com John Harper depois é que, escute, numa reunião de oração no Canadá, um jovem, alguns meses depois, um jovem escocês, numa reunião de oração, caiu em lágrimas e contou a história extraordinária de como ele foi convertido a Jesus. E ele explicou que ele estava onde? No Titanic. Na noite em que aquele navio foi atingido pelo iceberg. Quando o navio começou a naufragar, conta a história que ele cai no mar, esse jovem escocês. E ele se apegou a um pedaço de mastro que estava flutuando nas águas congelantes daquela noite. Diz aquele jovem que subitamente uma onda trouxe até ele um homem. Seu nome era John Harper, que também estava agarrado a um pedaço de destroços ali do navio. John Harper chega próximo daquele jovem escocês e faz a seguinte pergunta: homem, você é salvo? O jovem escocês simplesmente respondeu: não, eu não sou. Harper gritou de volta e disse o seguinte: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. As ondas afastaram John Harper
daquele rapaz. Mas um pouco depois ele foi trazido de volta e ficou ao seu lado de novo. E fez a mesma pergunta. E disse assim: John Harper, você está salvo agora? Aquele jovem escocês deu a seguinte resposta: não. Harper disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Então, perdendo o seu destroço, Harper afundou e ali mesmo morreu. Aquele jovem conta que sozinho, na escuridão da noite, com 50 metros de água abaixo dele, ele disse: eu confiei em Jesus como meu Salvador. E hoje sou salvo. Eu sou o último convertido de John Harper. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que é que uma história destas tem a ver com a nossa meditação da noite no Salmo 40, versos 6 a 10? O que é que essa história tem a ver? Eu respondo para você. Porque esta é, pensando em termos de eternidade, você viverá uma eternidade. Você viverá uma eternidade, Fernanda. Você viverá uma eternidade. Portanto, se viveremos uma eternidade, a pergunta que mais importa lhe fazer não é se você é bem-sucedido profissionalmente. A pergunta mais importante a lhe fazer não é se a sua conta bancária tem dinheiro. A pergunta mais importante a fazer não é se os seus filhos vão ser profissionais bem-sucedidos. A importante pergunta a se fazer não é se você é feliz ou triste no momento atual ou vindouro. Se nós viveremos uma eternidade, a pergunta mais importante a ser feita de todos os tempos na sua história, a pergunta é: homem, mulher, jovem, você é salvo? Essa é a pergunta mais importante a ser feita para você. Você é salvo. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Sabe por quê? Porque Ele é a única boia salva-vidas para a eternidade. Volto a dizer, no dia em que veio o dilúvio, sobre a terra havia apenas um lugar seguro, a arca de Noé. Todos os outros lugares ou dependência, montanhas, torres, árvores, jangadas, barcos eram inúteis. Da mesma forma, apenas um esconderijo para onde o pecador que deseja escapar da fúria de Deus deve ir. Seu nome é Cristo. Só há um esconderijo seguro. Não são os seus, o seu desempenho, seus sacrifícios, as suas boas ações, seja lá o que for. Só existe um lugar seguro para escapar da punição vindoura, da nossa transgressão. Esse local se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele pronunciou, propagou essa verdade, proclamou, como ele disse aqui. Mas por favor, presta atenção. Abrace esse Cristo. E por essa verdade, responda para Ele assim: furastes as minhas orelhas. Eu sou teu escravo e serei para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Baixe sua cabeça e aproveite esse momento.
para abraçar essa verdade, se porventura você ainda não abraçou. Rasgue as minhas orelhas. Perfure. Eu não quero liberdade nenhuma. Sou teu por inteiro, completamente e para sempre. Se essa é a sua vontade, seu desejo nessa noite, faça essa oração a Ele. Senhor, eu entendi que no fim da história não vai ser sorte ou azar. Não vai ser se o Senhor está de bom humor ou de mau humor. Afinal de contas, Tu és juiz justo. O Senhor não poderá fechar os olhos para os meus pecados. Eu entendi que o Senhor vai punir meus pecados. O que eu faço? Eu não tenho o que fazer, a não ser correr para os braços daquele que fez. Rasga mesmo. Rasgue, Senhor, minhas orelhas. Sou teu escravo. E que isso não seja simplesmente um relato oral. Seja o retrato de uma vida que tem como objetivo de vida viver em obediência. Não para conquistar nada. Meu Senhor já conquistou. É para viver para aquilo que o meu Senhor morreu. Ele morreu para que eu seja santificado. Deus bendito. Não é à toa que nos encontramos aqui nessa noite. Seja já como escravo do Senhor ou não. Nós estamos aqui, mas não estamos em vão. Nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe aqui. O jovem escocês, junto com Harper, não estava no Titanic em vão. Deus colocou Harper no dia crucial para que o jovem escocês escutasse tão somente a pergunta mais importante da história humana: você é salvo? E colocou ele lá, para que também escutasse a resposta mais importante de todos os tempos: crê no Senhor Jesus e serás salvo. De igual maneira, não estamos aqui em vão. O Senhor nos trouxe aqui para escutar esta mesma mensagem, que não são por sacrifícios humanos, sacrifícios e ofertas como aqui vimos, mas foi uma pessoa onde já se falava acerca dele no livro. Ele se agradou, veio feliz cumprir a vontade do Pai. Nos ajude a alegremente fazer a vontade do Pai. Nos ajude a alegremente cultuar, adorar, servir, buscar aquele que alegremente veio me buscar, salvar. Aplica a tua palavra nos corações e nos conduz aos pés daquele que cumpriu a justiça perfeita.
Cordeiro que venceu. O Cordeiro venceu. Ele veio a essa terra e passou incólume. Nós sabemos como é difícil lutar contra o pecado. Como é difícil não pecar. É luta. Mas ele veio, aqui viveu e nunca pecou. O Cordeiro venceu. Porque se pecasse, ele não passaria a largo, despercebido dos olhos do justo juiz, que a tudo vê e a tudo julga. Mas ele venceu, porque ele não pecou, cumprindo absolutamente tudo que o Pai estabeleceu como sua vontade. Portanto, sem pecado, morre e é punido, não pelos seus, mas pelos nossos pecados. E essa é a notícia maravilhosa do Evangelho. É que já que não tenho como resolver o problema do meu pecado, porque ele será julgado, Deus aceita que alguém tenha pago no meu lugar. Ele pagou e não ficou nenhuma dívida. Por isso o grande apóstolo Paulo certa vez escreveu Romanos 8, versículo número 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Um dia morreremos. E se de fato depositamos fé em Jesus Cristo, e como é que saberemos dessa verdade, Senhor? É que na vida vivemos como teus escravos, levando em consideração contínua e ininterrupta a tua vontade. Um dia morreremos e estaremos na porta dos céus. E a única possibilidade de lá entrar é se estivermos em Jesus, o Cristo. Não saiamos daqui nessa noite sem estarmos convictos que estamos em Cristo. Porque a qualquer momento o navio da vida baterá no iceberg, uma vez que não sabemos o dia nem a hora. E muitas vezes temos a segurança maior do mundo, como assim havia no Titanic. Mas a vida nos prova que a vida é cheia de incertezas e de surpresas. Nos agarremos na boia salva-vidas, que salvará a nossa vida, chamada Jesus Cristo. Não vimos aqui em vão. Vimos para escutar que, se porventura esta não é a minha realidade, eu preciso correr para Ele. Homem, mulher, jovem, criança, você é salvo. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Bendito sejas para todo sempre. Bendito seja o dia em que essa mensagem penetrou os meus ouvidos e desceu afiada para o meu pé
petrificado coração. Muito obrigado. Nós assim te oramos, muito agradecidos, no nome de Jesus. Amém e amém.